isso? Deus muda o seu destino, Deus muda a sua sorte, Deus muda a sua geografia, porque Deus ele é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Nós vamos ler todo o capítulo 7 do segundo livro de Reis, que mostra uma mudança radical em uma cidade. Deus tira da miséria e traz a abundância, fazendo um milagre em uma noite. Uma noite, Deus fez um milagre que uma cidade inteira mudou. Assim, eu creio que Deus também pode mudar a nação inteira de uma hora para outra. Não estou dizendo que o Brasil vai mudar de uma hora para outra, mas eu creio que Deus pode fazer isso. Deus muda a história de cidades, como hoje eu vou falar de uma, tem tantas outras na história que Deus transformou nações. Então Deus é poderoso, mas muito mais. Deus vai mudar o seu destino, Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar a sua geografia, porque Ele vai fazer o novo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ler segundo livro de Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu, filha, por favor, muda para NAA. Gente, eu prefiro isso. Então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. É para ouvir o quê? Fala para a pessoa do seu lado, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, uma mixaria, centavos. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá. O que que o profeta falou para ele? Você vai ver com os próprios olhos, mas você não vai usufruir do milagre. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios, os inimigos que estavam cercando a cidade, e nos entregaremos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Só um pouquinho aqui, filha, antes de continuar. Qual a situação desses 4 leprosos? O leproso era excluído da sociedade porque era uma doença incurável, contagiosa. Eles falaram: nós estamos morrendo de fome, nós estamos, não tem comida. Se nós entrarmos na cidade, o povo está morrendo de fome ali dentro. O que que nós vamos fazer? O que vai acontecer com a gente? Morrer. Se ficar aqui, vamos morrer. Se entrar, vamos morrer. Então vamos até o arraial dos sírios, os inimigos. Se nos matarem, morreremos. Eles ainda tinham uma lacuna de esperança na vida deles, quando eles disseram: vamos para o lugar onde tem comida, porque a fome era extrema naquele lugar. Vamos lá. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que eles disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram,
abandonando suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, o que eles fizeram? Comeram e beberam. E depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que nós estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, boas notícias, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Quem culparia eles? O próprio Deus. Vamos agora, vamos agora mesmo anunciar isso no palácio do rei, ou no palácio real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e anunciaram notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então, um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram, anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. Assim, uma medida da flor de farinha era vendida por uma moeda de prata. O que foi a palavra do homem de Deus? Uma medida da flor de farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Amém? Vamos orar? Ore para que Deus fale com você neste momento. Você que está aqui, nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul também estão nos assistindo. Um abraço para vocês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar neste momento, ó Deus querido, clamar a Ti, ó Deus querido, por esta palavra que o Senhor colocou no meu espírito nesse dia, ó Deus querido. E o Senhor é o Deus que muda a história, o Senhor é o Deus que muda destino, o Senhor é o Deus que muda a sorte, o Senhor é o Deus que muda a geografia nossa, Pai querido. O Senhor transforma, e eu quero crer, ó Deus querido, nessa palavra rema que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite, e eu quero declarar sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre cada um que ouviu
ouvir essa palavra, seja aqui, seja nas redes sociais. Eu quero declarar a mudança de destino, a mudança de sorte, a mudança de geografia, o milagre acontecendo na vida de cada um. Eu quero anular aqui toda e qualquer interferência do maligno querendo tirar o sentido exato da palavra, mudar o destino da palavra, caia por terra em nome de Jesus. Nós levamos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Como eu falei, Deus ele é poderoso para mudar a história, a geografia de pessoas, de uma cidade, de uma família, de uma nação, de uma hora para outra. Aconteceu na cidade de Samaria. A situação ali era terrível. Se você ler, eu convido você para, quando você chegar na sua casa, outro horário, ler o capítulo 6 para você entender toda a história, porque o rei e aquele comandante do seu exército foram falar com o profeta Eliseu e eles sequer mencionaram. A única frase que o comandante falou foi aquela duvidando, porque o profeta falou tudo que tinha que falar. O povo de Israel havia se desviado da palavra do Senhor, eles haviam se distanciado do Senhor, o reino era dividido, ali era o reino do norte, Samaria, que tiveram poucos reis, aliás, não teve nenhum rei temente a Deus, todos eles foram de mal a pior, então a vida espiritual de toda a nação de Israel estava terrível. E um dia o rei andando perto do portão da cidade, uma mulher clama pedindo ajuda, venha me socorrer, rei. O que que aconteceu? Ele disse: olha, ontem essa mulher aqui combinou comigo, olha, a fome é muito grande, vamos comer o seu filho bebê e amanhã nós comeremos o meu. E eu falei: concordo, comer, cozinhar o filho. E quando chegou no dia seguinte, a outra mãe não quis entregar o bebê para morrer, e aquela mulher estava indignada por conta disso. Mas tudo isso aconteceu porque, como foi já declarado no livro de Levítico, que se o povo desviasse, eles chegariam a tal ponto que as mães comeriam os próprios filhos, e estava cumprindo o que estava escrito na palavra de Deus. O rei indignado, mudança de valores, mudança de culpa. A culpa não é minha, a culpa não é do povo que está pecando, o culpado é o profeta Eliseu, que diz que nós vivemos em pecado. Vamos até a casa do profeta Eliseu e vamos cortar a cabeça dele. Que o Senhor me castigue se a essas horas ainda estiver a cabeça sobre o corpo de Eliseu. Ele foi para cortar a cabeça de Eliseu, e na hora que ele chegou na casa, Eliseu proferiu esta palavra profética, dizendo que Deus mudaria aquela geografia, Deus mudaria aquela situação. E eu quero trazer agora, depois de trazer, sintonizar-nos assim, conscientizarmos qual o contexto que eles viviam. Eu quero dizer que não importa o que você fez até hoje, não importa a situação que você esteja vivendo, seja de pecado, seja de provação, seja o que for, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua geografia, Deus vai mudar o seu destino. Nós já cantamos hoje aqui que Deus, Deus de promessa, Deus de milagre, que muda o destino, e Ele vai mudar o seu destino. Então, como é que o seu destino vai mudar? Primeiro lugar, eu quero dizer que para mudar o nosso destino, nós não devemos nos apavorar. Qual foi a atitude do profeta Eliseu? Deus já havia dito para ele: olha, o rei vem aqui para arrancar sua cabeça, mas você vai falar isso, isso e isso, aquilo para ele. O profeta Eliseu, ele ficou tranquilo, ele não se apavorou. Então nós também não podemos nos apavorar com más notícias. No Salmo 112 diz que o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, nós que tememos ao Senhor, nós não nos apavoramos, nós não tememos más notícias, porque o nosso coração está firmado no Senhor. O seu coração está firmado no Senhor? Seu coração está firmado no Senhor? Então nós não precisamos temer más notícias. Muitas vezes vem, você liga o celular, liga a televisão, vem coisas bombásticas, uma coisa para apavorar você.
Mas você diz: "O meu coração está confiante no Senhor. O meu profeta não é o portador de más notícias do noticiário. O meu profeta, o meu Senhor é o meu Senhor Jesus Cristo. É Ele quem determina o meu destino. Nós não precisamos temer más notícias. Então nós não nos apavoramos. Aconteça o que acontecer. Nossa fé, nossa vida está firmada na rocha que é Jesus Cristo e nós não precisamos, porque a palavra de Deus estava na boca dele. A palavra de Deus está na sua boca? Amém? Está ou não está? Está no coração também? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, nós não precisamos temer. Tem muitas notícias terríveis, previsões catastróficas. Se vão cumprir aquilo lá ou não, eu sei que o meu Deus vai continuar cuidando de mim, Ele vai continuar cuidando de você. Nós não tememos más notícias. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, que é fiel ao Senhor, que ajuda o pobre, que faz tudo o que nós fazemos aqui, no tempo da fome nós nos fartaremos. Não estou dizendo que vem tempo de fome, mas estou dizendo que nós podemos ficar tranquilos, nós não tememos más notícias, aleluia! Glória a Deus. Segundo lugar, como que nós mudamos a nossa história? Com a palavra de Deus sendo liberada dos nossos lábios. Qual a primeira coisa que Eliseu falou? Ele não disse bom dia, ele não disse boa tarde, ele não disse boa noite, ele não se esquivou porque ele sabia o que ia acontecer. Primeira coisa que fez foi sair uma palavra profética dos seus lábios. No versículo 1 diz: amanhã, mais ou menos a essas horas, vai acontecer que vai ter abundância de alimento. Vocês estão pagando caríssimo por cabeça de jumento, por qualquer coisa ali, tudo como diz, o olho da cara, mas amanhã vai ter abundância. Vem uma palavra de Deus na direção saiu da palavra, da boca do profeta, e isso faz mudar toda a história, meus irmãos. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Eliseu liberou uma palavra profética e aconteceu segundo aquilo que Eliseu falou. Nós vimos se cumprindo ali no final do capítulo. Deus fez um rebuliço no exército inimigo depois que Eliseu liberou uma palavra profética. Você imagina o exército, qual que era a estratégia? As cidades eram muradas, então vinha o exército, eles traziam abundância, abundância de alimento, de provisão para eles, e eles cercavam 1 ano, 2 anos, 3 anos, até não ter mais nada de comida. Aí o povo tinha que se render. Essa era a estratégia do exército para entrar numa cidade fortificada. Então eles haviam cercado, mas o que que Deus fez depois da liberação profética? Por isso eu quero declarar que na sua vida, na sua família, o Senhor vai operar mais e mais milagres, porque você é um agente de milagres, a sua casa é, é o endereço do milagre do Senhor na sua vida. A palavra do Senhor na sua boca, em nossa boca, muda toda a história. Deus faz coisas tremendas. Ele confundiu um exército para que o milagre acontecesse naquele lugar. Aleluia. A palavra de Deus, ela precisa ser sempre estar em nossos lábios. Foi assim com Elias, antecessor de Eliseu, no capítulo 17 de 1 Reis. Ele chegou diante do rei Acabe e disse: assim diz o Senhor, não vai cair uma gota de chuva sequer, enquanto eu não falar novamente que essa chuva vem. 3 anos e meio se passaram sem uma gota de chuva naquele lugar. Certo dia, o profeta veio novamente, Elias, e disse: assim diz o Senhor, vai chover, e vai chover muito. Que é aquela história que nós conhecemos de olhar quando ele viu pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, veio chuva em abundância. Por quê? Por causa da palavra de Deus na boca do profeta. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus vela para cumprir a sua palavra.
creia nessa palavra. Ezequiel 37, Deus mostra para o profeta um lugar cheio de ossos secos, e a Bíblia diz que eles estavam sequíssimos, desconjuntados uns dos outros, não eram os esqueletos uns do lado dos outros, mas estavam todos desconjuntados. E Deus pergunta: esses ossos podem viver? E ele diz: tu o sabes. E Deus diz: profetiza, filho do homem, profetiza, haja vida, haja vida. E a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, houve um barulho de estralo de osso, a perna do esqueleto que estava aqui, estava lá no outro canto, veio se arrastando, se juntou, e assim se colocaram em pé, cresceu carne, cresceu tendões, cresceu tudo, e depois ele profetizou a vida e se tornou um grande exército. Deus vai mudar, porque Deus, ele quer mudar histórias. Deus, ele quer me usar, ele quer usar você para mudar o destino de muitas pessoas. Ele nos chamou para mudar histórias. E hoje eu libero sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu declaro reconstrução de muros, reconstrução de ruínas. Eu declaro sobre nossas vidas, sobre sua casa, sobre a sua vida, óleo de alegria em vez de pranto, no lugar de cinza, no lugar da murta, lugar do espinheiro crescerá a murta, em vez de um lugar terrível, vai ser transformado, porque a palavra de Deus está na minha boca e na sua boca, e Deus vai mudar a nossa história. Aleluia! Deus vai mudar. Como ele muda? Primeiro, que nós não nos apavoramos com más notícias. Segundo, com a palavra de Deus em nossos lábios. Terceiro, Deus usa os improváveis. Quais foram os improváveis que Deus usou para mudar a história daquela cidade? 4 leprosos, 4 homens destinados à morte. Como eu enfatizei, eles já iam morrer, eles sabiam disso, mas dia menos dia eles iam morrer por causa da lepra. A Bíblia não conta mais nada deles depois, eles não foram curados, eles morreram em consequência da lepra. Mas Deus usou os improváveis, Deus fez uma confusão. Eu fico imaginando aqui, se de repente eu estou pregando aqui e houvesse uma confusão, sem ninguém ter causado a confusão no meio de vocês e cada um sair correndo para um lado. Agora imagine isso no exército gigante. Foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o exército sírio ouviu um cavalgar de muitos cavalos. Eles ouviram um exército muito grande. Eu tenho certeza que ali foi o exército do Senhor cavalgando por cima das cabeças deles. E ali trouxe confusão. Assim como esse exército cavalga sobre nossas vidas, mas não para a nossa confusão, para a nossa proteção. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que aquele exército, eles saíram em disparada. Você imagina milhares e milhares e milhares de homens, eles não pegaram espada, eles levavam riqueza junto, porque diz que os leprosos pegaram prata, pegaram ouro, esconderam, tinha muita roupa, tinha tudo em abundância, comida em abundância, tudo tinha abundância. E eles dispararam quando aqueles soldados que o rei mandou atrás nas pegadas dele, o que eles encontraram era roupa abandonada, era mais arma, o que pesava eles largaram para trás para fugir do pavor que Deus colocou neles. Então Deus usa os improváveis, talvez pessoas que você nunca imagina, Deus vai usar para abençoar a sua vida. Ele usa para abençoar porque ele usa os improváveis. Aconteceu os improváveis. Talvez eu e você sejamos improváveis para abençoar a vida de multidões. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Como mais ele muda? Crendo. Nós precisamos acreditar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Por isso que diz que o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que perseveram para a conservação da vida. Aleluia! O que aconteceu com o incrédulo nessa história? Quem foi o incrédulo?
comandante da guarda. Ainda que Deus abrisse a janela do céu, como é que isso ia acontecer, homem? Você não está vendo que está todo mundo morrendo de fome? De onde vai vir comida? Você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai usufruir. O que aconteceu no dia seguinte, na hora do cumprimento da palavra do profeta, da, da comida sendo vendida do preço que ele falou? Aquele homem, ele viu tudo aquilo acontecer, só que a população atropelou ele, morreu atropelado. Morreu atropelado. Esse é o caminho dos incrédulos. Então nós temos que falar igual Jesus falou para Tomé: não seja incrédulo, mas seja crente. Fala para a pessoa do seu lado: não seja incrédulo, seja crente. Você crê? Você crê que Deus pode mudar a situação da nossa nação? Deus pode mudar a situação da nossa Bahia, da nossa cidade. Se Ele quiser, Ele pode mudar. Mas eu não vou me apavorar se o Brasil não mudar, porque eu sei que a minha geografia Ele muda, a minha família Ele muda, as pessoas ao meu redor Ele muda, porque eu e você somos instrumentos do milagre do Senhor. Quem quer ser um canal de milagres aqui? Se coloque em pé, se você quer ser o canal de milagre. Veja só, não estou perguntando se você quer um milagre na sua vida. Muitas vezes eu chamei pessoas aqui para orar pelo milagre na vida dele. Agora eu nem vou chamar para vir à frente, porque vai vir todo mundo aqui. Então você vai ficar aí. E se você quer ser o canal do milagre, Deus usa os improváveis. Eu sou um improvável. Eu conto meu testemunho muitas vezes, eu sou um improvável da vida. O destino que tinha traçado para mim, a vida natural, talvez hoje nem seria estar vivo. Ou então, ser um alcoólatra, ser um drogado, estar numa rua, alguma coisa, mas Deus mudou a minha história. Eu sou um improvável de Deus. Quem é improvável de Deus aqui? Aleluia! Quem quer ser esse canal de milagres? Quem quer ser o canal de milagres? Então começa a se colocar diante de Deus, dizendo: eu quero ser esse canal. É você agora, é você. Antes de eu orar, é você dizendo: eu quero ser o canal de milagres. Fale aí ao Senhor, abra os seus lábios. Abra os seus lábios, fale bem alto para Ele. Deus ouve até o pensamento, mas é uma forma de expressão. Para você demonstrar que você também é emotivo, que você tem emoções. Fale alto agora, eu quero ser esse canal de milagres, Senhor.